Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, compreendendo cada vez mais, fazendo com que a palavra do Senhor esteja lavando a nossa mente e trazendo a instrução tão importante para uma comunhão perfeita com Deus. Aliás, nós vamos falar sobre isso hoje, não somente da nossa comunhão pessoal com o Senhor, mas e a igreja? Como é que é a comunhão dos irmãos? Temos falado nestas semanas sobre a Igreja de Cristo, sobre o que a Bíblia ensina sobre esses princípios tão importantes a serem desenvolvidos nessa igreja criada pelo Senhor. Eu vejo que ela se distanciou demais, de esses princípios bíblicos e chegou o tempo de nós, servos de Deus, estarmos olhando com fidelidade para resgatar sentimentos, atitudes, posições, costumes, a tradição realmente do que nos foi ensinado, a doutrina dos apóstolos, aquilo que o Senhor Jesus deixou para as nossas vidas. Afinal de contas, a palavra de Deus é a verdade para todo aquele que crê. E essa verdade precisa realmente dominar a nossa forma de pensar, as nossas prioridades, os nossos sentimentos e a nossa identidade. Eu tenho orado por isso pela minha vida, porque eu percebo a necessidade de crescer, a necessidade de entender mais e de viver mais para Cristo. Nesse mundo tão perdido, tão enganado, eu não posso me deixar influenciar e permitir e entender, tudo é assim mesmo, o tempo passou e o que eu só quero é ser feliz. Queridos irmãos em Cristo, nós fomos chamados por Cristo. Quem pagou o preço por nós e nos comprou foi Cristo. Nós pertencemos a esse Senhor que nós qualificamos e entendendo que nós somos servos. Portanto, nós precisamos nos assumir, nos submeter à sua palavra. Lembre quando Jesus disse lá em Mateus 7, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então nós temos que ter esse entendimento para as nossas vidas nesse tempo. E nessa semana nós vamos falar justamente disso, desses princípios bíblicos para a comunhão entre os irmãos. E um texto muito importante é logo na formação da igreja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. Está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então aqui é o primeiro relato de como viviam os convertidos. Como viviam os convertidos. Esse é o título dessa passagem. E é interessante perceber que esse é o tipo de vida de alguém que se converte a Cristo. Então, essas pessoas estavam unidas e juntas, porque, é claro, seus valores, seus pensamentos, seus desejos, e tudo isso se alinhava uns com os outros por aquilo que eles estavam aprendendo da palavra. Que pena! Hoje nós vemos que as pessoas aprendem a palavra, mas elas não dão valor àquilo que está escrito. Elas, na verdade, resistem realmente como sendo uma opção distante daquilo que deveria ser a vida. Nesse tempo, nós precisamos resgatar esse valor, porque nós vemos estas pessoas felizes em estarem unidas. E o que me parece hoje é que a igreja não se une com alegria e felicidade, a felicidade do Senhor. Existem interesses, não é? Existem realmente movimentos políticos, existem muita hipocrisia e uma porção de sensações que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Estas pessoas viviam em comunhão. O que é comunhão? A palavra já ensina e fala que havia uma comunidade, eles tinham coisas em comum, sobretudo, em primeiro lugar, a fé, porque todos eles eram convertidos. E a conversão em Cristo, segundo as palavras de Cristo, segundo a ação de Cristo, da graça de Cristo em sua vida.
Não era uma meia conversão. Não era uma simpatia por Cristo. Não era uma coisa assim agradável com Cristo. Não era um show. Não era um evento. Não era alguma coisa pelo qual eu ia descansar. Era alguma coisa pelo qual eu me converti. Eu conhecia Jesus Cristo e fui transformado pelo seu poder, e a sua palavra agora estava dominando o meu jeito de viver. Essas pessoas então tinham essa comunhão. Tinham tudo isso em comum. E eles participavam, não é? Participavam partindo o pão e nas orações. Então veja só, a comunhão daqueles irmãos não era só intencional, não era só a distância. Era uma comunhão junto, partindo o pão, comendo juntos. E também, importante, orando juntos. Veja, perceba o relato bíblico da igreja primitiva, da igreja quando foi formada, o sentimento que havia entre os irmãos. E em cada alma havia temor. E é claro, Deus naquele momento movia muitos prodígios e sinais, confirmando a palavra através dos apóstolos. E o que acontecia é que eles creram e estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Então, perceba que diferença nós temos e vivemos hoje em dia. As diferenças sociais, as diferenças de poder, as diferenças ministeriais, as diferenças de importância, as diferenças daquele que manda na igreja, as diferenças de tantas coisas que têm acontecido hoje em dia. O que são essas coisas? São coisas humanas, são coisas carnais, que tem confrontado, que tem, assim, prostituído a igreja e impedido o menorzinho, o pequeno, de se alegrar com a fé e de dividir a fé com os mais velhos. Porque os mais velhos são mais importantes. Porque os mais velhos são mais sábios. Então o pequenininho não consegue atingir, não consegue ter comunhão. Porque a comunhão é entre os ricos, a comunhão é entre os pobres. Nessas coisas que dividem a igreja hoje em dia. E nós precisamos avaliar isso sob o ponto de vista bíblico. É importante que nós possamos entender nesse tempo a necessidade de nós estarmos realmente vivendo essa graça do Senhor junto com a igreja, junto com seus irmãos, quem quer que seja, o mais humilde, a viúva, o órfão, o necessitado. Então está escrito aqui que todos tinham tudo em comum. Eles chegavam ao ponto de vender as suas propriedades, não é? E bens, e distribuíam para quem tinha necessidade. Ora, eu fico imaginando realmente como a Igreja de Cristo hoje poderia ajudar países que estão em grande dificuldade, não é, financeira, econômica, os cristãos da Venezuela, ou quem sabe da Etiópia, ou de tantos outros países que estão sofrendo hoje em dia, que estão sendo perseguidos e que precisam de alimento, que precisam de suprimento e que precisam realmente de apoio. Apoio na oração, apoio no suprimento, apoio na ajuda, como os judeus, como os cristãos gentios, ajudaram a igreja, né, dos judeus lá em Jerusalém. Então essa disposição é que faz toda a diferença na nossa vida. Diariamente eles perseveravam unânimes. Unânimes. O que é unanimidade? É uma coisa, é o mesmo sentimento. Eles estavam todos juntos com o mesmo propósito, unânimes no templo, orando, é claro, não é? Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, não havia demonstração de poder, não havia orgulho, não era uma vaidade, não era exatamente uma disputa de quem era o maior, quem era o melhor, de quem podia mais, de quem era mais rico, porque havia um desejo de que todos fossem supridos. Havia um desejo, mas não é só suprimento financeiro, mas havia um desejo de que todos os convertidos estivessem em paz, e estivessem participando realmente da comunidade com relação à alegria, partiam pão de casa em casa, eles iam nas casas. Então a igreja nasceu em casa, a igreja nasceu numa casa e eles iam de casa em casa, compartilhando a fé, compartilhando Cristo, compartilhando a vida cristã. Eu desejo que cada vez mais você continue amadurecendo e crescendo no entendimento do que está escrito na palavra de Deus, vivendo por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.